Oi, gente, estamos aqui novamente com mais um AmiCast, o nosso 24º AmiCast. E estamos aqui hoje com um assunto bem bacana, polêmico, que a gente vai falar bastante, sobre compulsão sexual. Se inscreva na bio, né, da AmiCast e dá o like lá já, tá bom? E acompanhe a gente aqui hoje com a nossa convidada de hoje, é a Rafaela, nossa psicóloga da clínica Amice, né, Rafa? Fala seu sobrenome que, que eu não decorei aqui. Meu nome é Rafaela de Souza, além de ser psicóloga, também sou sexóloga e trabalho aqui na AMSE. Sim, olha o Instagram dela, é bárbaro. Eu acompanho tudo. Adoro o teu Instagram, sabia? Ai, obrigada. A gente fica feliz, né, quando vê que pessoas gostam do trabalho da gente, né, das postagens. É Eu muito acho bom. bacana porque são coisas que ninguém tem coragem de perguntar, né? E você fala ali explicitamente, né? Com naturalidade. Eu acho muito bacana isso. A gente vê que tem muita gente que às vezes quer saber de alguma coisa, mas fica com vergonha. Tanto é que eu, em vez de as pessoas às vezes comentarem nas publicações, elas mandam direct É, porque pra dá mim. vergonha, né? E Muita ali gente tem quando você vergonha. posta ali as partes genitais, assim, tão explícitas, né? A gente olha assim e já tem aquela curiosidade, aí já vai lá ler tudo. Muito bacana as suas postagens. Ai, bom, eu fico feliz quando vocês gostam. E o doutor Marcelo Peixoto, Sim, italiano, né? Doutor Marcelo, italiano, nosso psiquiatra isso. também da Clínica Amice, está Sim, aqui gente. novamente com a gente, fazendo esse Amicast, meu companheiro de Amicast, né? Sim, gente. Pois é, aqui estamos novamente, né, no AmiCast, para É, falar fala no sobre mais um microfone, né, assunto legal. Marcelo? Sim, olha, aí deixa eu pegando o jeito aqui no podcast, para falar sobre esse assunto, né, que é um assunto que mexe com tudo que mexe com a sexualidade, né, acaba sendo assunto polêmico, acaba É, sendo um assunto bem interessante também, né? Porque eu acho que o interessante mesmo é falar da coisa polêmica, é é que é discutir tabu, esses né? assuntos. Sexo é tabu, né? É, Então, por muito tempo era tabu. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente gera uma polêmica, né? Das pessoas. Às vezes as pessoas até querem, têm curiosidade, mas elas têm aquela crença, né? Antiga ainda, que não se deve falar, não se deve nem pensar, né? é bem Imagina isso. falar. Porque acho que principalmente nós que somos mulheres tem muito desse problema, né? De a gente nunca foi ensinada a olhar para esse lado, né, da sexualidade. Homem tá sempre muito exposto, né? É, E mulher não, tira a mão daí, fecha as pernas, é verdade, senta que é. nem moça. Então a gente tem esse bloqueio, muitas mulheres, né, tem esse bloqueio A de criança, a falar. menina já cresce assim. Ah, se algum menino quiser tocar em você, não deixa, né? Então ali já começa, às vezes a gente quer educar, né? Quer ensinar, porque tem também as pessoas, a gente tem que ensinar os nossos filhos, né? As crianças a não a saírem de um perverso, né? De um pedófilo. Mas aí a gente generaliza, né? A gente tem que explicar, né, o que que é quando se toca com a má intenção, né, e quando é tocado, quando cresce, que é tocado de uma forma que o toque faz parte da vida, né? Toque é tudo, né? Mas você falou, né, da infância. Até quando é criança, né, muitas vezes a mãe ou o pai, quando vê uma menina, principalmente colocar a mão, às vezes até por curiosidade, tira a mão daí, não pode É colocar a mão. verdade. Então já tem essa diferença, diferentemente do menino, né, que já vem com É, aquela questão, pode tudo. não, pode, tudo pode, já tem aquela questão de, Pode demorar no banho, né? exatamente, às vezes até exibição, né? É Então é verdade. totalmente contrário para as meninas. O que que você acha Sim, disso? Você como homem pode sim. ah, Eu acho que realmente a nossa sociedade, né, patriarcal, a gente acaba, nós estamos inseridos em uma cultura que realmente leva a isso muitas vezes, né? A mulher acaba sendo mais reprimida com relação ao sexo, com relação a realmente sentir prazer com o próprio corpo, com relação a saber experimentar isso, nessas sensações, para que possa então, isso aí até pode prejudicar, né? Porque às vezes a repressão sexual pode ser tão grande que vai causar problemas para
para as mulheres. Isso que eu ia perguntar, a repressão e a compulsão, ela está relacionada, Rafaela? Vamos começar com uma pergunta aí, já para começar o nosso podcast. Então, a repressão, muitas vezes, ela traz essa questão de inibir, né, o paciente, Sim. a pessoa. Então, ela, igual, por exemplo, vamos falar das mulheres, que eu acho que é principalmente uma questão que a gente está sempre vendo da inibição, né? Então, por exemplo, uma coisa que aparece muito durante as sessões que a gente percebe, as mulheres não se olham, não sabem como que é o seu corpo, não têm a noção, por exemplo, de... Se a gente pedir, por exemplo, faz um desenho da sua vulva. A grande maioria das mulheres, elas não sabem, porque elas nem nunca olharam. Então, é uma questão muito oposta ao lado masculino, E né? você acha que deve olhar? A mulher deve olhar a sua vagina, deve se... A gente chama a parte externa, né? Onde tem o púbis, os lábios externos, aquela parte toda ali, a gente chama de vulva. A vagina é o canal vaginal, né? Tá, Então, é importante a gente ter essa noção. Porque se você pedir qualquer homem para desenhar o pênis dele, por exemplo, ele vai saber te... sabe até o tamanho, né? Exatamente. Qualquer homem nessa vida... Principalmente, né, o tamanho. Exatamente. Vai saber qual que é o tamanho do pênis. Eu estava Sim. realmente... E realmente, um dado que chama a atenção, né, é que muitas pessoas, tanto homens como as mulheres, têm uma insatisfação com o próprio genital. E, na verdade, até as mulheres têm mais do que o homem, né? Porque até aquela questão, né, com relação ao tamanho do pênis, é algo que... Um tema que acaba sendo bastante comentado, né, que os homens têm essa preocupação com o tamanho do pênis. Muitas vezes acham que é pequeno, mesmo quando é um tamanho até na média, até acima da média, e muitos acham que é pequeno, né? E as mulheres também têm essa insatisfação, e às vezes até mais prevalente. Então, Sensação de quê? Que é pequeno? não, As no caso das mulheres, mulheres, que os satisfação lábios, de por modo exemplo, geral, com relação à aparência dos genitais. Ah, Muitas sim. vezes pode ocorrer isso, realmente, né? Com relação ao tamanho dos lábios, ou com relação a diversos aspectos, ou mesmo tendo ali o genital sem nenhuma, não vou dizer deformidade, né? Porque o que seria o certo e o que seria o errado, né? Mas mesmo aparentemente não havendo nada que fuja daquele padrão de estética, muitas têm também essa insatisfação. E isso aí chama bastante atenção, né? Eu acho que realmente tem um aspecto psíquico envolvido, mas também o lado social, né? Com muita repressão sexual. Isso é. A repressão sexual, ela está em todos os aspectos, né? Mas vamos pensar numa compulsão, né? A compulsão, você acredita, assim, a gente dentro da psicologia, da psicanálise, né? A compulsão, ela tem um outro sentido, né? A repressão, a gente falou que pode causar até a repressão causar uma compulsão. Ou não, né? Ou, às vezes, ela vem de uma outra forma Exatamente. de trauma. A compulsão, né, ela pode ter várias causas. Né? Ela pode vir, por exemplo, de um abuso infantil. Sim. Mas, na maioria dos casos, você vê por uma questão fortíssima de ansiedade. A compulsão está relacionada à ansiedade. Ansiedade, normalmente sim. O que vem antes? A compulsão ou a ansiedade, doutor? Aí, Eu cada acho que aí pessoa dentro da tem psiquiatria isso. você trata diferente, né, da gente, de nós psicólogos. Mas cada pessoa tem a sua história, né? Cada pessoa tem a sua história. E é importante a gente falar que esses temas realmente... Vamos dizer que na psiquiatria, muitas vezes, a gente tem que fugir dessa tentativa de normatizar o que seria o comportamento sexual adequado, normatizar até como vai se dar essa formação do sintoma, né? Porque há pessoas que podem ter, que na verdade podem ter problemas que ela compreende como compulsão sexual, e depois a gente vai discutir, né, o que seria realmente essa compulsão sexual, porque a gente tem que ter cuidado também com esse termo. Exato. Você como psicóloga, psicóloga sexóloga, né? O que seria uma patologia dentro de uma compulsão sexual? Então, primeiro a gente tem que Pra definir gente, algumas coisas, pra gente né? saber definir e separar. Exatamente.
algumas pessoas têm a mania de falar assim, eu sou viciada em sexo. Sim. E aí isso leva como se fosse algo bom. Simplesmente por gostar muito de sexo e ter uma vida sexual ativa e às vezes bem ativa, né? Só que as pessoas não têm a noção do que é a real uma compulsão sexual. O que é um vício, O né? que é um vício. Então, a compulsão sexual, e o Marcelo, se eu estiver errado, ele pode até me consertar. O que é a compulsão sexual? A pessoa, ela tem a grande necessidade, não é querer fazer sexo, não, ela tem a necessidade de ter relação sexual. E não é só a relação sexual. Geralmente ela também está ligada à pornografia e vem a masturbação. Tá. Então, essa pessoa, ela vai ter a necessidade de ter relação sexual. Então, por exemplo, se ela for uma pessoa casada, está dentro de casa, ela vai querer ter a relação sexual, né, transar várias vezes. E isso, assim, ela se torna um patológico quando tira ela da vida normal dela, né? Normal. Da Então, rotina. ela vai querer transar todos os dias e várias vezes ao dia. Então, tirando isso, a minha esposa, por exemplo, não está em casa. Então, eu vou masturbar. Eu estou em algum lugar e eu tenho uma grande necessidade de ter relação sexual. Então, ela vai ter a necessidade de fazer sexo em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É diferente quando a pessoa tem necessidade de se masturbar ou de ter uma relação sexual No sentido de... no aspecto compulsivo. No compulsivo, ela vai ter a relação sexual se ela tiver alguém ali. Se ela não tiver, ela vai se masturbar. Normalmente é assim. E, por exemplo, ela quer ter relação sexual e ela vê pessoas naquele momento. Então, ela vai ter, às vezes, vários parceiros, porque ela não importa com quem ela vai estar tendo relação sexual. Ela precisa disso. Sim. Então, ela vai se satisfazer de qualquer maneira. Né? Seja com o próprio parceiro ou parceira, se masturbando ou tendo relação sexual com outras pessoas. E é uma satisfação momentânea, né? Que daqui a pouco ela vai voltar. Momentânea, então ela vai Por ter isso compulsão, ali. né? E normalmente, quando já está um nível mais elevado, que ela às vezes vai fazer isso com várias pessoas durante várias horas, aí vem a angústia, né? Depois tristeza, disso. Depois disso. Mas ela depois torna a fazer de novo. Isso é algo que começa como um desejo, acaba virando uma necessidade na mente dessa pessoa, né? E fica muito difícil. Realmente, na compulsão sexual, a gente tem que diferenciar não é simplesmente, né, um apetite sexual aumentado, que foge daquele padrão normativo, né, que a sociedade tenta passar. Transar todos os dias seria patológico? Não seria uma compulsão, não seria. Aí você tem que perguntar para a paciente também, né? Tipo assim, vamos dizer que uma pessoa diz que ela tá levando as suas atividades sexuais de tal modo que ela não consegue se controlar, mesmo quando ela tenta muito, ela parece não ter um autocontrole muito baixo, fica muito incomodada quando não consegue ter as suas relações sexuais, mesmo que seja da pornografia, e está prejudicando em várias áreas da vida. Vamos dizer, por exemplo, né? É um indivíduo que ele está se masturbando muito vendo pornografia e chega a virar à noite. Pode acontecer isso, virar à noite vendo pornografia por vários e vários dias. Aquela pessoa começa a ficar sem energia, muitas vezes falta até o trabalho, ou então se atrasa para o trabalho, e a pessoa tenta melhorar aquilo, no sentido de tenta pelo menos reduzir, e não consegue, vai ficando cada vez mais compulsivo. Aí esse é um exemplo que mostra como a coisa pode sair daquele padrão, mas não é só por sair do padrão que seria considerado um transtorno, mas sim porque é um transtorno, né? O próprio nome E da pode palavra. ser que a pessoa se masturbe sem controle, né? E ela venha a ter algum problema cardíaco, né? Porque a gente sabe que a masturbação eleva o nível, né, sanguíneo. Eu acho assim, né? O que pode ocorrer muitas vezes são lesões nos genitais, ficam realmente muito excessivo, né? E como eu disse, na questão a gente tem que evitar a normatização, né? Mas é um exemplo, né? Dizer algo que é considerado excessivo, a pessoa virar à noite, né? Se masturbando por várias horas e fazer isso várias noites seguidas, né?
Tem Então, isso relatos, pode né, às causar vezes, lesões de no pênis, por pessoas que exemplo. às vezes se masturbaram durante, tipo, 30 vezes no mesmo dia. 30 vezes é fora do padrão, né? Totalmente. É patológico. Aí acaba que essas pessoas chegam muitas vezes com essa demanda de sofrimento, assim como também nós vamos observar casos de pessoas que não parecem ter compulsão, né? E chegam com demanda, dizendo, olha, eu já tive casos, né? Colegas meus também parecidos, em que pessoas chegam dizendo que não querem se masturbar, que são viciadas em masturbação, e a gente vai observar, aí não tomam nem, vamos dizer, menos de 1 hora por dia do tempo praticando esses atos, mas eles acham que é um vício. Por quê? Porque tem aquela moral religiosa dizendo que é errado, e eles acham que é uma doença deles. E muitas vezes aí também cabe o papel do psiquiatra, do psicólogo, de orientar e acolher essa pessoa, que a gente sabe que muitas vezes elas vêm de um ambiente que acham realmente aquilo muito errado, e não basta dizer, olha, na verdade, vamos dizer que isso é uma coisa natural do ser humano e tudo mais. Muitas vezes eles não acabam captando isso, né? A gente tem que conversar, ouvir essa pessoa, né? Mas já deixar claro que não é um transtorno realmente, né? Transtornos são casos em que acaba sendo tão excessivo que vai prejudicando diversas áreas da vida e restringindo o repertório. A pessoa acaba não tendo prazer de fazer outras coisas diferentes daquela atividade sexual, né, que a gente que pode se dar de diversas formas, né? Dois grandes exemplos é o sexo, a relação sexual propriamente dita, né, entre duas pessoas, e da masturbação vendo pornografia, e há outros tipos aí de atividade sexual que nós podemos observar. Não que um casal não possa fazer coisas diferentes, né? Pornográficas. Sim. Qual a diferença aí, sexóloga? Né? Porque do jeito que o doutor aqui fala, né? Parece que pornografia é uma coisa assim muito proibida, né? E patológica. Não que seja. Vamos colocar, né? Vamos normatizar para as pessoas. É excesso, que eu falo, né? E esse excesso, né? O próprio paciente já conhece, mas é tão complicado Porque porque às vezes o paciente acha que é excesso e a gente vê que não é. Mas às vezes Aí tem é o um assunto contrário, né? complexo O mesmo. paciente ele acha que na verdade ele nem busca ajuda, né? Ele sai naturalmente, eu transo, eu faço isso, e para ele é natural, é satisfatório. O que você acha como sexólogo? Se chega um paciente e aí é bem complexo, né? Porque para ele tá ok pra caramba, ele se masturbar várias vezes ao dia, ele transar várias vezes, a parceira dele concorda em parar o que está fazendo para poder transar. No caso desse, o que fazer com o paciente? Porque para mim ele tá ok, ele tá normal. Para a parceira, muitas vezes vai chegar um nível que ela vai falar, não aguento mais, porque chega a ser exaustivo, né? Tá. Mas se você vê os casos de compulsão sexual, a grande maioria não busca ajuda. Não busca. Não busca ajuda. Por quê? Acha que tá tudo bem. Sim. Que simplesmente porque gosta de relação sexual. Que é fodão. Então, assim, normalmente vai ter várias parceiras, ou se é casado ou não, né? Vai estar tendo relação sexual com ela ou com outra pessoa ativamente e tá tudo bem. Porque muitas vezes, principalmente se tiver vários parceiros, não tem como as pessoas reclamarem pela constância e pela quantidade. Sim. Quando a pessoa passa a procurar ajuda, ou normalmente, né? Ou alguém aponta isso, fala, olha, tá demais, né? Tá me machucando, por exemplo. Sim. Ou chega ao ponto de atrapalhar em outras áreas, como, por exemplo, o trabalho. Sim. Porque afeta, né? Então, a pessoa ela vai dar um jeito de transar com alguém, ou ela vai parar o serviço e vai no banheiro para masturbar. Então, isso começa a prejudicar. Às vezes, passa aí não ir em momentos com a família, né? As pessoas faltar já não... o trabalho. Exatamente. Já não são tão importantes mais os familiares, os amigos, porque quer passar o tempo todo transando ou se masturbando. Então, vai perdendo esse convívio. Então, quando chega nesse ponto, aí a pessoa toma atitude normalmente. Normalmente, né, Marcelo? E essa compulsão sexual está relacionada a algum tipo de transtorno? Sim, psiquiátrico ou psíquico? Sim. Vamos dizer, há diversos transtornos que podem levar ao comportamento, podem aumentar a probabilidade
de uma compulsão sexual, ou assim chamado transtorno hipersexual. Como, por exemplo, vamos dizer que o exemplo onde mais acontece são os transtornos de humor, no transtorno bipolar, no episódio de mania. Muitas vezes o paciente pode ter um libido bem aumentado mesmo, e durante aquele episódio de elevação de humor, que pode durar às vezes uma semana, às vezes vários meses, ele ter esse libido bem aumentado, realmente. Então, aí nesse caso da pessoa que tem um transtorno de humor, é natural que ela tenha libido aumentada, então naquele período ela vai ter aquela compulsividade. Isso é normal. Sim, muitas vezes acontece e a gente verifica, né, que muitas vezes pode ser até usado para diagnosticar o transtorno da mania bipolar como um dos critérios que a gente vai observando. Mas claro que além da aumento de libido, há várias outras características que devem estar presentes para a gente diagnosticar o bipolar. Há também o caso, por exemplo, né, as pessoas com TDAH tem uma chance aumentada. Não que esteja presente em todos, né? Mas o que eu digo é assim, que se verificarmos as pesquisas científicas, nós vamos observar que nesses transtornos que eu falei, há uma maior probabilidade em relação à população geral de ter o transtorno hipersexual. Não que aconteça em todos os casos, Talvez todos mas os aumenta a transtornos que probabilidade. estejam relacionados à elevação da ansiedade, né? Que estejam relacionados a algum tipo de exacerbação da ansiedade, isso? Eu vejo no caso, ainda é difícil comentar, né? No caso do TDAH, o que se hipotetiza é porque as pessoas com TDAH já costumam ter uma maior dificuldade de controlar os impulsos. Então, na verdade, esse comportamento sexual compulsivo está muito relacionado também lá no começo ao aumento de impulsividade, né? Aumento de impulsividade para ter diversas relações e com o tempo vai se tornando algo compulsivo. Na verdade, isso é até bem complicado afirmar também, porque algumas pessoas vão compreender como um transtorno do impulso, porque na verdade, vamos dizer que é interessante a gente falar, né? Porque no transtorno da compulsão sexual, né? Porque a gente verifica algumas compulsões por aí que são mais particulares a uma pessoa, né? Vamos dizer, compulsão por jogo. Não é nem todo mundo que joga, né? Não é todo mundo que gosta de jogo, de tipo de apostas. Compulsão por diversas coisas, né? Até por comer muito, por exemplo, né? Claro que vai ter aquela mesma discussão se é compulsão ou não, né? Mas não é todo mundo que tem essa fome toda, né? Agora, assim, o que eu quero dizer, né, é que no caso da compulsão sexual, pega uma coisa que praticamente, vamos dizer, quase todas as pessoas vão ter uma predisposição a gostar, né? Porque é normal de, pelo menos quase todo mundo gostar de sentir prazer com o próprio corpo, principalmente nas zonas genitais, né? Então, é uma coisa que realmente chama atenção, porque todo mundo teria esse prazer, né? Prazer sexual. E no caso do compulsivo sexual, ele acaba levando esse prazer, essa busca pelo prazer sexual ao nível muito extremo, né? Que ele teria E para você, até Rafaela, prejudica. o transtorno está relacionado à compulsão? Algum tipo de transtorno? Você como sexóloga? Que a sexologia, ela vamos dizer, não normaliza, mas ela coloca assim o sexo como uma normalidade, né? O sexo é uma questão normal, né? Mas não é tudo que é normal, né? Então, tem algumas coisas que fogem do nível de normalidade que a gente vê. Como, por exemplo, tem algum exemplo que você possa As citar? parafilias, por exemplo, né? Fogem da O que normalidade. seria uma parafilia? Dá um exemplo. Por exemplo, sexo com a necrofilia, né? Que é pessoas Com mortas, cadáver. né? Com cadáver. Geralmente sexo que envolve, eu não esqueci o nome agora, né? Mas o sexo que envolve urina, né? Que envolve fezes. Esses são tipos de parafilia, né? Então, São foge da parafilias normalidade. porque, na verdade, ali, porque ela está usando o outro como uma humilhação, seria isso? Ou por ela mesmo praticar aquilo? Aí a gente vai entrar também na questão da psicologia, juntar com a psicanálise, que
traz esse lado do perverso, né? Dessa questão de humilhação. Sim. Mas pode ser tanto ela fazer com a pessoa, quanto a pessoa fazer com ela, né? Porque quando a Então, gente tem fala dos dois assim de lados. sexo, nesse caso com a urina, né, urinar no outro ou defecar, né, para ter o prazer, aquilo dali é a partir do outro, né? Agora, se ela fosse fazer xixi e ter o sexo antes, se não fosse na pessoa, seria normal. Na verdade é assim, a Nossa, parafilia que pergunta, né? realmente seria o comportamento sexual que desvia da normalidade, e aí a gente tem que fazer aquela crítica, né, ao que é dito como normal, né, as pessoas. E Porque o mas que a é definição normal, né? Eu acho que o normal é quando você ultrapassa o limite do outro, né? é assim, claro que é a questão da normalidade, vamos dizer que realmente a gente tem uma cultura, né, que onde parte da população quer determinar o modo de viver de outra parte da população. Aí o que desvia da normalidade muitas vezes vai ser visto como aquilo que está errado. Mas o que acontece na parafilia são alguns modos de vivenciar a sexualidade que ou acabam sendo realmente, geralmente desviam daquilo que é mais considerado normal e muitas vezes podem afetar pessoas que não têm condições de consentir. Geralmente torna-se algo muito repetitivo, Tá. um repertório muito restrito para outras atividades. E tem algumas características assim da parafilia. Não é toda parafilia que significa uma relação sexual com alguém que não está em condições de consentir. Alguns tipos são desse tipo, né? Como a pedofilia, necrofilia, mas há outras parafilias que não têm esse aspecto é, em mente, né? O sadomasoquismo, muitas vezes do sadomasoquismo, quando é parafílico mesmo, né? Uma pessoa está aceitando lá receber aquela dor e o outro indivíduo lá, que seria o sádico, aceitando praticar a dor. Agora, é importante a gente falar que para adquirir o aspecto de uma parafilia, teria que ser um nível que acaba prejudicando a pessoa, né? E A própria pessoa ou a outra? é a... Não, assim, vamos dizer, aí se a outra Acaba, pessoa aceita ser prejudicado, acaba sendo ambas as partes, porque a pessoa normalmente, tirando pedofilia, necrofilia, essas coisas, a outra parte também ela tá aceitando fazer isso, né? Então ela entra naquela questão de Sim, ela está também não permitindo, é né? toda parafilia que quer dizer alguma coisa ultrapassa que ultrapassa o limite dos o outros. limite do outro, porque o outro ele Alguns, está alguns fazem permitindo. isso. Isso. E também é importante dizer que há pessoas que realmente praticam a conversão de sadomasoquismo que não atinge aquela proporção de ser uma parafilia. Que elas fazem isso de modo mais controlado, né? Antigamente ainda isso era considerado como uma parafilia, hoje em dia já Já Não é tá, mais. assim, não. E, É um modo de vida. então, e às vezes é difícil a gente cruzar a linha, por quê? Porque também tem toda uma questão normatizadora aí, para dizer o que é certo agora, o que é errado agora, né? Então essas discussões sempre vão estar presentes mesmo, né? E a gente tem que sempre lembrar, né? Agora, algumas vezes as pessoas vêm com algumas demandas que dizem, olha, eu tenho atividade sexual de tal forma que está me prejudicando, eu quero ajuda, e a gente vai verificar, né? O que é que tem ali, um excesso, né? Está tentando cruzar as barreiras do outro, né? Que aí é algo que a gente tem que intervir também, né? Porque outra pessoa pode ser prejudicada. E, e avaliar direitinho a situação, né? Para poder tentar ajudar essa pessoa da melhor forma. Mesmo que às vezes a gente tenha que dizer para ela, naquele caso, exemplo que eu falei da pessoa que se masturbava 1 hora por dia e achava que era a coisa mais horrível do mundo. Dizer para ela, olha, acho que isso aí não é um transtorno mesmo, não. Vamos conversar para a gente poder conversar sobre isso mesmo. Então, por isso que a gente nunca pode ver a coisa como preto e branca, né? Agora, Rafaela, o assexuado, ele procura uma sexóloga? Alguns procuram, mas outros não. Eu acho que isso é geral, né? Para qualquer tipo de coisa. A questão que a gente tem que ver, principalmente se você for olhar, muitas pessoas acham que o assexuado ele nunca vai ter nenhum tipo de relação com outra pessoa. E a gente tem que tirar isso em mente, né? Porque o assexuado, ele
pode uma hora envolver sexualmente com outra pessoa ou não, né? Não é regra. Mas o que mais você vê é quando a pessoa ela é sexuada, ela tende a envolver mais amorosamente com outra pessoa do que sexualmente. Mas pode acontecer de uma hora ou outra ele ter relação sexual. Não quer dizer que ele vá ter isso constantemente, mas pode acontecer. Mas eles procuram atendimento, mas normalmente não exatamente por essa causa. E é uma opção ser assexuado? Eu acho que, se você for olhar, não seja uma opção. Da mesma maneira como a gente constrói outras coisas na nossa vida, a pessoa ela pode trazer isso desde muito nova. Então, por exemplo, enquanto às vezes um menino ou uma menina tem curiosidade de beijar na boca, né, de se tocar, de fazer alguma coisa do tipo, normalmente o assexuado desde muito novo, ele não vai ter interesse para essas coisas. Ele não tem interesse, Não né? tem Nem interesse. desejo. Não tem interesse, não tem desejo, não tem curiosidade, não tem nada. E Às nesse vezes- caso, se ele te procura querendo mudar esse quadro, Aí a gente tem que ver exatamente o porquê que ele tá querendo, né? Se foi uma construção ou se ele é assim realmente. Tá. Aí a gente vai procurar buscar uma aceitação. então, se o assexuado quiser mudar, ele muda. Ele procura uma sexóloga. E é por isso que eu tô falando, tem que ver qual que é a causa, o porquê. Então, isso vem desde pequeno. Cada caso é um caso. Exatamente. Então, vem desde pequeno, ok, mas o que tá por trás? Acho que o primeiro Qual que é a papel da gente é... construção, né? A gente vê o que tá acontecendo. Eu acho que isso é para qualquer coisa. que Qualquer a gente- terapia. Qualquer É. terapia, né? A gente vai entender o porquê, né? O que tá vindo ali. Então, isso surgiu mais tarde, por exemplo. Depois de adulta, eu sou assexuado. Ou isso aí vem desde muito novo. Acontece muito entre adolescentes, né? Tem adolescentes. Alguns você não vê muita gente falando sobre isso, né? Mas tem alguns adolescentes, até mesmo nessa questão de quero, não quero, tem interesse, não tem interesse. Então, muitas vezes tem essa dúvida e alguns vão realmente se manifestar e falar, não, né, eu sou assexuado e tal. Geralmente vai na fase adulta. E você, para você, doutor Marcelo? Questão da sexuado, né? Eu acho que como é importante, eu também queria salientar isso, né? Que eu acho que o primeiro papel da gente é ouvir, né? Sim, Escutar, a história, né? escutar aquela pessoa que vem ali com aquela demanda, né? Porque se chega no consultório com uma demanda nesse sentido, é porque, no mínimo, ela quer falar sobre, quer ser ouvida, né? Quer alguma ajuda ali, né? Às vezes a ajuda vai ser dizer, olha, você de acordo com algum manual de transtorno mental tem alguns transtornos, né? E a gente pode tentar ajudar com medicação, com terapia e tal. Ou então pode ser dizer que você não tem transtorno nenhum realmente, vamos só conversar sobre isso, porque você acha isso ou aquilo. Eu acho que a questão do transtorno, até assim, a questão do transtorno sexual mesmo, né? Não, vamos dizer assim, é bom ouvir o que essa pessoa tem a dizer realmente, né? Mas não seria um transtorno propriamente dito, se é assexual, né? Não vejo como um transtorno. O que pode ocorrer, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tinha um libido e gostaria de ainda ter, por exemplo, né? E de repente não tem mais por um outro motivo. Pode ser até um motivo biológico, às vezes também, né? E pede ajuda, né? Porque queria de novo ter a vontade de ter relação. Queria ter a vontade. É interessante isso, né? Alguém que quer ter o desejo, né? Isso, não tem o desejo ali, né? Isso, então há pessoas que chegam com essa demanda de que tipo, perderam o desejo sexual e querem voltar a tê-lo novamente. Tem como medicar Aí já pacientes seria outro assexuados? Não, aí assim, se realmente se for assexuado mesmo, propriamente dito, acho que o papel mesmo é esse, é conversar e acolher. Então não tem medicamento, Isso. é a terapia mesmo, né? Tem que ver, né, o que é igual a gente estava falando, né, a causa, né, exatamente o porquê, mas não tem um remédio que você vai passar para a pessoa e falar, não, agora você é sexualmente ativo, não, você permanece assexuado. Então, Porque para quem terapia. tem a compulsão, tem um remédio, né, que diminui a libido. Sim, Mas não tem nada que aumente, é isso? para quem chega e diz que
que tem a compulsão sexual, realmente, a gente verifica que está um nível tão excessivo, que está prejudicando muito na vida dessa pessoa, ela pede ajuda, né? Então a gente caracteriza desse modo. Há remédios, né? Os remédios mais utilizados são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como a fluoxetina, o escitalopram. Ela diminui a libido? Sim, podem diminuir o libido, pode diminuir e o que deve ser tentado é que diminua a ponto não de sumir, mas de Sim. ponto de que a Controle, pessoa né? de que a pessoa experimente sua vida sexual de modo mais satisfatório com algo mais balanceado. Também tem a naltrexona, pode ser usado também. Alguns estudos têm o próprio topiramato também, que são algumas medicações que podem ser utilizadas em conjunto com a terapia. Em conjunto, e só o Terapia. médico pode passar o medicamento, né? Sim, são medicações controladas, que realmente necessitam de bom acompanhamento médico, porque podem ter seus efeitos colaterais, Sim. como qualquer outra medicação. Não pode sair tomando um remédio achando que vai melhorar, né? Não. E até para saber qual a medicação que pode tomar, porque não é todo mundo que pode tomar tal medicação ou outra. Tem isso também, né? Um remédio Isso. super controlado. Isso, deve ser feito um bom estudo antes de passar. E para você, sexóloga, a gente vai fazer umas perguntas aí, tá? Tá bom. Dentro do contexto da sexologia, né? Ok. Que o doutor Marcelo também manda bem aí nesse assunto, né? Quais são os motivos mais recorrentes na perda da libido? Então, a gente pode listar alguns, né? Como depressão, ansiedade. Geralmente, quando a pessoa faz uso de antidepressivo, geralmente dá uma diminuída? Dá uma diminuída boa na libido. O Marcelo sabe mais do que eu. Alguns tipos diminuem mesmo. Acho que tem muitos pode pacientes que diminuir alguns reclamam, tipos. né? Por causa disso. Tem pacientes que reclamam, o psiquiatra passou remédio, mas diminui a libido tá lá libido. no chão. Aí, não quero poxa, saber você mais. conserta uma coisa e estraga a outra. Fala, não. O que eu ia dizer, gente, é o seguinte, né? Claro que assim, na depressão, o que os estudos mostram é que o saldo costuma ser positivo, porque a depressão por si só já diminui o libido. E o medicamento trata a depressão, mas pode diminuir o libido. Alguns medicamentos, alguns antidepressivos, Não são todos. E não são todas as pessoas que têm esse efeito, mas pode ocorrer, pode. Então, o saldo tende a ser positivo, porque o remédio, em várias pessoas, vai diminuir a depressão. Aí pode diminuir também o libido, mas acaba que como diminui muito a depressão, geralmente acaba valendo a pena. Agora aquela pergunta bem não assim. são todos os remédios, não são todas as pessoas. E há o que fazer também. Há condutas que podem ser feitas se for experimentado essa perda de libido. Como, por exemplo, trocar a medicação ou adicionar outra medicação que ajuda a cortar esse efeito. Há algumas coisas que podem ser feitas. Agora, no caso, a pergunta para sexóloga. Já aconteceu no meu consultório, eu quero saber. No caso, o médico não tem como tirar aquele medicamento do paciente, né? E a libido dele está lá no chão. Tá. Como trabalhar isso aí, né? Então Por enquanto, não tem como mudar. Você vai ter que ficar aí. Ok, então vamos lá. Então, continuando, depressão, ansiedade, antidepressivo, questões com o próprio corpo, normalmente é uma questão, quando os hormônios não estão legais também, e a menopausa. Só que aí vem um outro lado. Muitos pacientes, às vezes, chegam reclamando da falta de libido. Sim. Aí, muitas vezes, fala assim, pode ser um medicamento, ou principalmente as mulheres, né? Corre pro ginecologista e fala, minha libido baixou, não tô conseguindo fazer mais nada, olha aí, vamos fazer os exames. Aí faz os exames, tá tudo normal. Aí vem uma outra questão. Há quanto tempo que essa pessoa, essa mulher ou esse homem, não tem reparado, por exemplo, na vida dela, né? E aí você vai olhar, são pessoas que estão trabalhando incessantemente, não tem uma vida bacana com a parceria, né? O parceiro ou a parceira tende a não valorizar um ao outro, não tem intimidade no relacionamento. Às vezes a pessoa também está passando dificuldade no sentido de estar sofrendo algum assédio no trabalho.
Então, são várias coisas que podem influenciar. E às vezes a gente tende a olhar muito para essa questão, ou do remédio, ou Às dos vezes não é nada do hormônios. remédio, né? E a Às pessoa está vezes não tem nem, relacionando. às vezes não tem nada a ver nem com o remédio e nem com a questão hormonal. Sim. Os índices de hormônio dela tá excelente. O remédio às vezes pode dar uma baixada de libido, pode, mas ele não é a causa. Sim. Então, há quanto tempo que a gente não para e não olha para realmente o que está acontecendo com a gente? Então, não adianta você tá bem em algumas coisas, a sua saúde está bem, Sim. mas no seu relacionamento, ou na sua vida, no seu dia a dia, tá tudo Sim, ruim. e faz muito sentido isso, porque às vezes o remédio ele está funcionando exatamente ali, tirou um pouco a depressão, tirou a ansiedade, e a pessoa está normal. Só que ela não sentia aquele prazer, né? Exatamente. Às vezes a pessoa levanta todo dia cedo para trabalhar, porque né, precisa trabalhar, mas ela odeia o trabalho dela. Então ela vai com aquele pesar, com aquela coisa ruim todo santo dia. Ou, às vezes, é igual aconteceu no consultório, né? A pessoa estava sofrendo assédio todos os dias no trabalho. Ela não tinha como sair porque ela precisava. Enquanto ela não arrumou um outro trabalho, ela não conseguiu tirar aquele peso, aquela carga. Vai me falar que essa pessoa vai ter ânimo, vai ter libido para ter relação sexual? Não tem como. Isso acontece também no consultório? Acontece. Assédio sexual? As pessoas procuram para falar, relatar sobre assédio moral, que interfere assédio na vida sexual? Exatamente. Você Traumas vê como interferem, né? Qualquer tipo de trauma vai interferir na libido. Vai abaixar, com certeza. Você vê como a questão sexual, né? Várias áreas vão influenciar a questão da vida sexual de uma pessoa, no libido. Você disse aí que traumas afetam a libido, né? Afetam, né? Porque fica na memória nossa. Então, a pessoa, geralmente, ela não vai conseguir ter uma intimidade maior no relacionamento. Dificilmente ela vai conseguir, vai ter uma desconfiança, né? Dificilmente ela vai conseguir ter essa aproximação maior com a parceria. Então, vem esse bloqueio. Fora os distúrbios que pode ter. Vai acarretar, às vezes, no vaginismo, né? Se for mulher, vai ter o vaginismo, vai ter dor na penetração durante, às vezes depois. O vaginismo é causado pela falta de libido, é isso? Geralmente o vaginismo vem relacionado a trauma. A trauma. Porque o vaginismo tem um bloqueio, né? Principalmente na parte da penetração. Então fecha. Sim. E aí sente, quando é forçado, aí sente muita dor. Então a pessoa vai sentir a dor no começo, durante e pós o sexo. Quando consegue, porque às vezes dá de uma forma tão grande que não consegue nem ter a penetração. Trauma que a gente chama na repressão, né? A pessoa, quando criança, né? Aquela repressão, a pessoa... Pode ser tanto na época, na fase da infância, quanto às vezes acontece alguma coisa na fase adulta também, né? Esse é um tema... É um tema muito delicado mesmo, o tema do trauma sexual, né, do abuso sexual, principalmente, sempre é horrível, né, mas principalmente na infância. Agora, é interessante também, né, infelizmente, né, o que pode acontecer, muitas vezes, é que a gente pode observar, então, esses transtornos ligados, assim, a uma diminuição da atividade sexual, né, como o próprio vaginismo, ou desejo sexual hipoativo, devido a um trauma sexual, a um abuso, mas muitas vezes também pode ocorrer a própria hipersexualidade, né, a compulsão sexual, devido a um abuso sexual também. Na infância. Isso, então a gente observa como o ser humano realmente pode reagir, né, das mais diversas formas, tanto, aquela frase, né, que eu lembro, né, que todo excesso revela uma falta, né? Você acha que é por isso que as pessoas que têm algum tipo de compulsão, elas têm vergonha ou medo de buscar ajuda? Porque por elas talvez lembrarem ou supostamente acharem que elas foram abusadas na infância ou em algum momento da vida delas e aquilo ter transformado em um trauma? Que pode ocorrer em alguns casos, sim, viu? Acho que pode ocorrer e realmente... A literatura mostra que demora muito tempo a buscar ajuda, né? Mesmo que uma pessoa tenha essa dúvida, será que pode ser que nem seja, né? Em alguns casos, uma compulsão sexual, desejo hipersexual, pode ser que nem seja, né? Mas as pessoas têm muito receio de buscar mesmo. Em alguns casos pode ser isso também, né?
Agora, Não, uma dúvida minha, sei. Rafaela. Aí, Essas caso. meninas que super sensualizam, né? desde Crianças, muito nova, né? Que a desde gente muito tem novas, problema. você acha que isso pode interferir na vida sexual dela? Pode, principalmente porque elas estão pulando algumas fases, né? Vamos dizer assim. Então, Sim. às vezes, quando chega lá na frente, isso vai ser uma questão, por exemplo, de não aproveitei algumas coisas, pulei algumas fases, hipersexualizou toda uma Sim. questão. Então, muito nova tá entrando na vida sexual mesmo, né? Exato. A gente Então, vê crianças, né? exatamente, você vê crianças de 10, muito nova, né? 10, 11 anos, de uma forma literalmente hipersexualizada. Sim, Então, sim. isso vai prejudicar porque ela vai ultrapassar fases onde ela não precisava. Né? Assim como a pessoa quando sofre abuso, né? Você vê que, igual o Marcelo estava falando, essas pessoas custam a levar para fazer terapia, para fazer qualquer tipo de tratamento. Tem alguns casos que a gente vê que os pais falam assim, foi uma coisa ruim, leva, às vezes, né, em algum lugar para tomar uma benção, alguma coisa do tipo, mas levar para fazer algum tipo literal de tratamento, seja com psiquiatra, com psicólogo, não leva. Então, quando essas coisas acontecem na infância, a maioria dos casos a gente só vê quando a pessoa busca na fase adulta. Só na adulta que Só ela na vai, né? adulta. Até que mesmo os pais devem ter algum tipo de medo, vergonha, né? Geralmente principalmente quando acontece dentro da família. Exato, é. Né? E aí tem né, que a gente estava falando, a mulher tem esse tipo de problema e o homem, geralmente, ele não consegue ter ereção, ou às vezes tem ereção, mas ele não sente o prazer. Eu já vi também, analisando, né, caso de ejaculação precoce. Também. Também, por realmente, né, vocês verem o poder do corpo, e dessa conexão do corpo e a mente, né. Me parece que o mecanismo dele, né, que ele acabou sentindo tanto medo, tanta culpa de sentir prazer, né, daquele trauma que ele sofreu, que simplesmente, de algum modo, ele ejaculava muito rápido para não sentir aquele prazer sexual, né? Antes que ele continuasse sentindo prazer sexual, ejacula. Vocês verem que realmente a mente humana, né, tem um potencial muito grande, né, de controlar o nosso próprio corpo, muitas vezes sem nós nem percebermos o que é que ela está fazendo, o que é que está levando ela a fazer essa coisa, né, determinado evento. Isso aí, na psicanálise, né, está relacionado ao inconsciente, né? Sim, a mente comanda o corpo, né? Não tem jeito. Na verdade, a gente não tem como falar do corpo sem falar da mente, né? Que tá tudo relacionado. E exatamente isso, né? No caso de uma ejaculação precoce, está muito relacionado ali, tanto a pessoa, ela tá vendo que ela não pode ter aquele prazer, né? Ela tem que ejacular, e muitas vezes está relacionado aos adolescentes que se masturbam, né? Tá acostumado a se masturbar muito e... Olha, fazendo gestos. É consciente aí. É inconsciente. O adolescente, ele está acostumado a se masturbar muito, né? E aí, na vida adulta, se masturbar representa... Na verdade, não tem aquele ato sexual, né? Ele tem o prazer pela masturbação. Ele não aprendeu a ter o ato sexual, né? Então, isso também tem que ser trabalhado no consultório, muitas vezes. Com certeza. E muitos casos que a gente vê ligado à pornografia, por exemplo. Então, a pessoa, né, vê muita pornografia e aí tende a praticar masturbação durante muito tempo. E isso vai ter problema durante a relação sexual. Sim. Porque é uma coisa que fica atrapalhando. Por quê? Quando o homem vai... Vou colocar o exemplo dos homens, que são os maiores consumidores de pornografia, né? Sim. Então, quando o homem está masturbando, uma coisa que é clara. Ele tanto vai ter uma pressão na mão muito forte, quanto a agilidade. Tá. Coisa que, quando vai ter uma relação sexual, não consegue ter a mesma coisa. A pressão que a vagina ela faz, né, naquele momento,
não Não, chega nem perto não da mão dele. acompanha, né? Aham. E a agilidade que a mão faz, dificilmente o corpo dele, né, Vai vai conseguir. conseguir acompanhar. Então, quando chega para ter relação sexual, ele não consegue ter o prazer, ele precisa masturbar, porque não é a mesma coisa para ele. Uhum. E tem cada vez mais aparecido casos assim no Olha consultório. que interessante, homens. Escutem esse podcast, hein? Bem interessante. E a questão dos excessos, né? Agora é importante ter algum, vamos dizer assim, né? Que a pornografia pode acabar levando ao excesso em indivíduos que querem usar pouco e podem ser levados a isso também, né? Às vezes. Quando se Então deve recorre, se ter se esse recorre à cuidado. pornografia, é porque ele não está sentindo prazer, né? Agora, muita coisa pode levar uma pessoa a recorrer à pornografia, né? Realmente é uma condição que tem um potencial de adicção, vamos dizer, de ser levado ao excesso, né? Tem esse potencial mesmo, né? É uma coisa muito estimulante para o cérebro, em diversas regiões do centro de recompensa, que libera muita dopamina. Agora, muitas vezes também há pessoas que são levadas a consumir uma quantidade muito elevada, por exemplo, né, que eu já observei, por sentir-se pessoas que se sentem muito solitárias, não apenas de relações sexuais, mas de todo tipo de relação. Eu observo que muitas vezes essa questão também é algo social, que as pessoas estão se isolando bastante, né, cada vez mais, e muitas vezes substituindo relações pessoalmente por relações digitais. E eu observo que muitas pessoas que chegam com essa demanda são bem solitárias mesmo, não têm uma boa vida social, se sentem muito sós e acabam recorrendo muito à pornografia. Mas não só isso, né? A gente vê, por exemplo, a pornografia, eu acho que é um desensino à sexualidade, para começar. Você acha isso? Eu acho, porque principalmente quando jovens, né? Muitos homens e mulheres buscam Às vezes inicia a sua vida a sexual pornografia através da para pornografia. entender o que é uma relação sexual quando Isso. não teve acesso ainda. Uhum. E aquilo lá não tem nada a ver com o que a gente faz no dia a dia, né? Com as nossas relações sexuais. Ninguém fica daquele jeito toda hora, o tempo todo, Sim. né? Então, e não só isso, né, da questão de estar mais sozinho. Muitas pessoas, às vezes, buscam a pornografia ou se inserem nessa questão, às vezes, muito novos, né? Então, por exemplo, tem um irmão mais velho, ou às vezes o pai faz uso, né, de pornografia e acontece de, às vezes, 8, 9, 10 anos ter acesso a isso de alguma maneira. Às vezes pega, né, dos irmãos ou do pai e começa a ter começa a ver a pornografia, né? Começa a ter acesso. E aí vem a questão da masturbação também, que acaba sendo uma questão ruim por ser principalmente tão novo. Então, às vezes, se inicia uma compulsão aí, né? Exatamente, Na pornografia. por ser muito novo, né? Gera esse vício. Fora que a gente sabe que a pornografia em excesso também prejudica a massa cinzenta do cérebro. Então, Ah, é? Explica isso aí. Massa cinzenta do cérebro. Fala mais sobre isso. Não. Agora, realmente, vou dizer que eu sabia que pode levar realmente a perdas cognitivas, né? Não sabia desse estudo mesmo, prejudicar a própria massa cinzenta do cérebro, né? Sim. O que seria a massa cinzenta do cérebro? Vamos falar aqui que são alguns leigos, né? Ele vai saber explicar mais do que eu. São realmente partes dos neurônios que são responsáveis pelas conexões que nós fazemos, por criar sinapses, ou seja, vão ser... simplesmente vai perder Mas qual a ligação de perder da pornografia fazer perder a massa cinzenta? Sim. Eu vi rapidamente o estudo, eu não sei exatamente explicar, mas eu vi que tinha isso, né? Que era uma discussão de alguns psiquiatras estavam falando a respeito disso, que tinha prejudicar. Igual, por exemplo, alguns vícios, né? Que, por exemplo, com o passar dos anos, a pessoa que é alcoólatra atrapalha algumas coisas, sim, né? sim. Então, atinge, acho que mais ou menos a mesma coisa. Porque, na verdade, a pornografia, assim como para outros
outras adicções, que seja adicção por jogo, adicção por drogas. Essa é uma atividade que acaba liberando muita dopamina mesmo, na região do circuito de recompensa do cérebro, É como do uma encéfalo. droga, então, né? Uma droga Isso que acaba que consumida. vai liberando muita dopamina, e o que acontece muitas vezes também é que, então, para você, vamos dizer que uma quantidade mais baixa de dopamina acaba que não vai levar a nenhuma excitação nesse circuito de recompensa, ou seja, não vai estimular, o indivíduo vai, como vários adictos ocorre isso, o que acontece com eles, que eles não se estimulam quase nada com as coisas mais simples da vida, então a vida vai perdendo a graça, e vão criando um repertório restrito, porque só o que acaba levando ao nível alto mesmo de dopamina, que ativa esse sistema de recompensa do cérebro, vai ser a adicção dele, no caso a pornografia. Então vai diminuindo o repertório e deixando o resto da vida sem graça. Isso aí é um problema grave, né? E como você disse, o que é interessante é que muitas pessoas começam muito jovens, então não sabem nem como é que vai funcionar a mente delas, quando elas ou não estão usando ou estão usando uma quantidade bem menor a pornografia. Então a pessoa simplesmente não sabe que a vida podia ser melhor, porque começou muito nova. Exatamente. Gente, então agora nessa parte do podcast vai se unir a nós aqui o Marcelo Padilha, psicólogo que atende aqui na AMS. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma pergunta, né? A gente sabe que a compulsão sexual, ela muitas vezes está associada a também uma dependência química, enfim. Como que você percebe essa compulsão, né, associada? Como que você distingue quando um paciente ele tem uma dependência química associada a uma dependência sexual? Normalmente, né, no começo tem a anamnese, né, então a gente vai conversar, vai ver o que está acontecendo. E com o passar do tempo, o paciente ele começa a trazer alguns aspectos, né, alguns indícios ou da compulsão ou do vício, por exemplo, em álcool, drogas, alguma coisa do tipo. Normalmente a gente percebe qual que antecedeu, né? O álcool, ou a droga, ou a compulsão sexual. E normalmente, quando acontece esse tipo de compulsão, a gente vê uma ligação muito forte. Dificilmente você vai ver uma pessoa que tem compulsão sexual que não vai estar viciada em outra coisa. Pode acontecer, mas é mais difícil. Agora, As dependências cruzadas, né? isso, obrigada. Até o Dr. Marcelo pode até complementar, porque a gente vê muito, né? As dependências, por exemplo, tem alguns transtornos mentais também, por exemplo, o transtorno de personalidade, muitas mulheres, muitos homens também têm uma compulsão sexual ali, né? Por exemplo, paciente bipolar, né? Ou melhor, que tem bipolaridade, a gente vê esse movimento, né? Esse movimento sexual, essa atividade sexual mais intensa, né? Também, né? A gente percebe esse movimento. E aí, como que a gente poderia, né, atuar em cima disso? Sim, realmente deve-se fazer uma investigação para saber, então, se há outros... para conhecer melhor o paciente, né, e ver se ele tem algum transtorno mental realmente associado. Importante ver também substâncias que ele esteja usando, próprias medicações, algumas medicações para diversas doenças podem causar também aumento da sexualidade. Então, por isso que na psiquiatria a gente tem que ver o paciente como um todo, observar, fazer uma investigação ampla para ver o que pode estar causando aqueles sintomas. No caso do transtorno de personalidade borderline, por exemplo, É muito comum, os né? estudos mostram que há uma chance maior em relação à população geral de eles adquirirem esse transtorno hipersexual. Também no caso do bipolar, na mania bipolar, na hipomania ou hipomania, que são quadros de elevação de humor que ocorrem durante o transtorno bipolar, pode-se observar muitas vezes também o aumento de libido. Na pessoa com TDAH, também podemos observar com mais frequência em relação à população geral a questão do transtorno hipersexual. Então, isso tudo por isso que deve se ver o paciente como um todo, certo? Como um todo, pode ser também algo biológico, mais próximo do biológico, assim, provavelmente alguma doença, pode ser também
alguma doença, vamos dizer assim, mais orgânica, às vezes pode ocorrer algumas medicações que aumentam a libido demais. E substâncias, por exemplo, uma coisa interessante é algumas substâncias que são usadas por praticantes de exercícios com pesos resistidos, né, de musculação, vou dizer assim, né? Por exemplo, muitas vezes há algumas pessoas que usam hormônios masculinizantes. Por exemplo, como a testosterona? Isso, Aumenta? a testosterona pode aumentar muito o libido, muitas vezes, e ocasionar o transtorno hipersexual. Há suplementos como a maca peruana, o tribulus terrestres, que há diversos relatos de que aumentam muito o libido também. E se uma pessoa já tiver uma predisposição, ela pode ficar com esse libido tão aumentado, né, que perceba-se como compulsivo e tenha prejuízo a partir disso. E há também participantes, também está sendo feito o uso, estou observando, né, de praticantes de tadalafila, de modo diário. Tadalafila, que é um medicamento usado para disfunção erétil, que costuma levar a um aumento tanto da facilidade em se ter uma ereção, mas também muitas vezes em ficar mais excitável, mais facilidade em ficar mais excitável sexualmente. Então, eu estou observando que muitas pessoas estão sem orientação médica usando tadalafila, que é um medicamento muito potente para disfunção erétil. E essas pessoas muitas vezes ficam com libido muito alto, podem desenvolver transtorno hipersexual, pode ficar... E olha só, todas essas substâncias juntas que eu falei, algumas pessoas usam todas elas, entendeu? Então, podem ter um aumento de libido tão alto que prejudique bastante a vida delas. E pode até trazer algum problema, né? Porque de repente a pessoa toma ali 2 comprimidos de Viagra, imagina o que não pode acontecer com o coração dessa pessoa. Sim, há problemas físicos também podem acontecer, essas substâncias que muitas vezes são usadas sem indicação médica, então fazem isso. Então o pessoal tem que ter cuidado realmente com qualquer substância que você use, né? Para que você possa realmente fazer uma avaliação médica antes de utilizar. Acho que cada vez pessoas mais novas, né, andam usando, né? Que a gente via, às vezes, de uma certa idade pra frente, cada vez mais a gente pessoal mais novo fazendo o tipo de... Sem dúvida. Como que a gente pode sensibilizar um paciente? Muitos não têm crítica, né? Às vezes a pessoa não tem crítica de que tem um transtorno, que está tendo algum prejuízo. Como que a gente poderia sensibilizar uma pessoa que talvez esteja totalmente sem crítica em relação a isso? Tudo bem, quando a gente está num ambiente terapêutico, as pessoas nos procuram porque elas já têm crítica. Mas às vezes nós temos alguém na família, temos algum amigo que está tendo uma vida com prejuízos em relação à compulsão sexual e a gente, claro, poderia tentar mobilizar essa pessoa. Como que a gente poderia sensibilizar essa pessoa para que ela percebesse de fato ali que ela tem uma compulsão sexual? Como que a gente poderia sensibilizar? Acredito que a gente pode começar a mostrar para ela o que está acontecendo na vida dela. Porque a partir do momento que a pessoa, por exemplo, tem a compulsão, ela começa a ter prejuízos na vida. E muitas vezes ela passa a não perceber, né? Então, seja no trabalho, seja na vida familiar, ou seja em relacionamento direto, ela tende a ter prejuízos. Então, a gente pode começar por aí, né? Mostrar para a pessoa o que está acontecendo na vida dela e como poderia ser diferente se as coisas não estivessem acontecendo daquela maneira. Entendi. Eu não sei se vocês já abordaram os prejuízos, mas acredito que são prejuízos familiares, sociais, financeiros, né? Esses são os prejuízos mais recorrentes, né? Sim. Legal. Chegou a falar. Interessante. Bom, é isso. Gostei dessa participação aqui. Foi ótima participação, gente. Muito obrigada aí pelo convite. Foi muito bom. Sim, pessoal. Foi Espero muito que tenham bom. gostado também. Agradeço então a participação de todos vocês e a gente volta logo mais, né, com outro episódio de podcast em breve. Então vocês sigam a gente no Instagram, que lá a gente vai estar postando, a gente vai estar postando lá.
E eu tô aqui fazendo o encerramento hoje, olha, Marcelo, primeira vez. Ah, isso é muito bom. Para tudo tem uma primeira vez. Primeira vez não é só no sexo, também no podcast. Então, realmente, ó, não esqueçam de seguir nossa página no Instagram, né? A página da Amice no Instagram, que lá a gente vai colocar todos os futuros podcasts lá, que a gente vai ter vários temas ainda que nós vamos abordar. Então, não esqueçam de nos seguir, que lá a gente vai colocar todos os dados para ter isso, tá bom? Dê o like lá, gente. Até mais. Curta Dê o nosso like, canal. Curta o nosso coraçãozinho, né? Se inscrevam. Olha aí, é psiquiatra, agora já estou de apresentador, né? Tá perfeito. E você, Marcelo, quer dizer mais alguma coisa? Eu só quero agradecer a participação. É sempre bom estar aqui com vocês. Foi um prazer. Muito obrigada. Até mais, pessoal.